Como levar uma verdadeira vida de fé. Cânticos de Salomão 8, 1, 7. Tomara fosses como meu irmão, que mamou os seios de minha mãe. Quando te encontrasse na rua, beijar-te-ia, e não me desprezariam. Levar-te-ia e te introduziria na casa de minha mãe, e tu me ensinarias, eu te daria a beber vinho aromático e mosto das minhas romãs. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça, e a sua direita me abraçaria. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Debaixo da macieira te despertei, ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu à luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura, o ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios, afogá-lo, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou muito feliz de vê-los aqui hoje. Esta semana passamos a disponibilizar nossos livros do Evangelho na internet em Kindle, um dispositivo eletrônico desenvolvido pelo Amazon.com para e-books e outras mídias digitais. Nós temos muitos livros impressos do Evangelho no Amazon.com e também em versão eletrônica. Hoje me disseram que 4 cópias de um dos nossos e-books em espanhol foram vendidas neste site. Cristãos do mundo inteiro têm comprado nossos e-books que falam da justiça de Deus. E todos nós somos muito gratos a Deus por isso. Como seria maravilhoso se os cristãos em todo o mundo baixassem nossos e-books ou lessem nossos livros evangelísticos. Com toda certeza essa leitura faria com que eles crescessem muito espiritualmente. Nós temos visto que muitos se interessam pelo Evangelho da Água e do Espírito, mas seu maior interesse está nos livros sobre o Tabernáculo e Apocalipse. Até hoje já publicamos mais de 60 livros em inglês, fazendo assim com que as pessoas possam escolher os assuntos que mais lhe interessem. Cristãos no mundo inteiro agora podem ser salvos de todos os seus pecados e levar uma vida de fé correta se lerem um dos nossos 4 livros disponíveis no Amazon.com. E temos sido muito gratos a Deus por isso também. Além de continuarmos pregando o Evangelho da Água e do Espírito através dos nossos livros impressos, nossa meta também é investir mais em e-books nos próximos anos. Graças a aplicativos de leitura digital como o Kindle, nossos livros do Evangelho estão mais acessíveis agora, pois as pessoas do mundo inteiro podem baixá-los em seus aparelhos. E quanto mais este mercado de leitura digital crescer, muito mais fácil ficará para pregarmos o Evangelho da Água e do Espírito. A tendência é que o mercado de e-books cresça tanto que um dia vai superar os livros impressos. Por isso que é importante investirmos em e-books como um novo meio de pregarmos o Evangelho. Há muito a fazer para usarmos esta tecnologia, pois teremos que digitalizar nossos diversos livros do Evangelho. No entanto, como temos nos preparado há algum tempo para isso, a transição não será muito difícil. O que significa levar uma vida de fé? O texto bíblico deste capítulo se encontra em Cânticos de Salomão 8, 1, 7. Para levarmos uma vida de fé, temos que fortalecê-la confiando na palavra de Deus. Em outras palavras, temos que fortalecer nossa alma para que possamos viver pela fé. É sobre isso que o Senhor fala no texto bíblico deste capítulo, como está escrito: tomara fosses como meu irmão, que mamou os seios de minha mãe. Quando te encontrasse na rua, beijar-te-ia, e não me desprezariam. Cânticos de Salomão 8 horas e 1 minuto. Deus nos ensina aqui que só podemos levar uma vida de fé se formos fortalecidos pelos anciãos da fé. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo neste texto: você não vai envergonhar a mim, que sou seu rei, se fortalecer sua fé de modo correto.
Se você crescer na fé de maneira adequada, ninguém jamais o desprezará. Quando o texto diz, tomara fosses como meu irmão, que mamou os seios de minha mãe, aqui se refere à Igreja de Deus. Melhor dizendo, se formos nutridos pelos obreiros de Deus em sua igreja, veremos como nossa fé vai crescer. A Igreja de Deus prepara os obreiros que estarão na sua frente e ao seu lado. Portanto, quem é espiritualmente sábio permite que os anciãos da fé os fortaleçam e, com isso, agradem a Deus. É na Igreja de Deus que somos preparados para fazer a obra de Deus. E os que são nutridos com a palavra de Deus se tornam grandes obreiros da fé perante Ele. E são estes que desejam uma vida de retidão neste mundo para não envergonhar a Deus ou aviltar sua glória. E já que creem na justiça de Deus, eles podem levar uma verdadeira vida de fé. Os obreiros de Deus estão sendo preparados e vão crescer muito porque confiam na sua justiça e na sua palavra. E é através destes obreiros que faz brilhar a luz da salvação neste mundo. O Senhor usa estas pessoas para cumprir sua vontade e para ser glorificado. Jesus confia sua obra àqueles que creem na sua justiça e os abençoa porque eles fazem isso pela fé. E como a fé destes obreiros tem sido fortalecida, eles podem cumprir a vontade do Senhor. Nossa alma é fortalecida quando temos fé na palavra de Deus. E agora que crê no Evangelho da água e do Espírito e recebeu a remissão de pecados, você pode começar sua vida de fé. Mas você está preparado para isso? Você só poderá ter uma vida assim se confiar na palavra de Deus e sua fé for fortalecida. Assim como nossos filhos só chegarão à fase adulta se cuidarmos bem deles, você só poderá viver pela fé se for nutrido corretamente pela Igreja de Deus. No entanto, se nossa fé não for fortalecida de modo correto pela palavra de Deus, não poderemos levar uma vida de fé correta. Se não formos treinados na fé, com certeza ficaremos perdidos, pois não saberemos levar uma vida de fé da maneira correta. Quem não foi preparado espiritualmente não consegue levar uma vida de fé correta, pois não tem ideia de como podem receber as bênçãos de Deus porque sua fé é pequena. Por isso que é muito importante que você seja treinado pelos anciãos da fé que estão à sua frente. Na verdade, este treinamento espiritual é essencial para todos nós e está disponível na Igreja de Deus. Vamos ler um texto bíblico agora. Levar-te-ia e te introduziria na casa de minha mãe, e tu me ensinarias, eu te daria a beber vinho aromático e mosto das minhas romãs. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça, e a sua direita me abraçaria. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Cânticos de Salomão 8, 2-3. O que este texto quer dizer é que é responsabilidade dos que foram nutridos na Igreja de Deus primeiro ensinar e guiar os que receberam a remissão de pecados depois deles. Melhor dizendo, o treinamento espiritual é feito de geração a geração, os anciãos ensinam os jovens, e estes ensinam os que vieram após eles. E já que aqueles que recebem treinamento na Igreja de Deus são fortalecidos espiritualmente, eles passam a exercitar ainda mais o poder da fé. Por isso que no fim eles acabam sendo um só com o Senhor pela fé. Se nossa fé for mesmo fortalecida com a palavra de Deus, com certeza seremos um só com o Senhor. Só podemos levar uma verdadeira vida de fé se cremos na justiça de Deus. Cânticos de Salomão 8h04 diz: Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Amados irmãos, nós cremos no amor do Senhor e na sua justiça, e é por isso que o seguimos pela fé. Mas ninguém pode levar uma vida de fé e crer na justiça do Senhor se confiar na sua mente carnal, e sim na palavra de Deus. Agora, se você levar uma vida de fé só porque alguém lhe disse para fazer isso, isso com certeza não é uma vida de fé genuína. Nós estamos seguindo o Senhor hoje porque cremos na sua justiça e no seu amor. E temos feito sua obra por livre e espontânea vontade porque cremos na salvação que Deus nos deu através do Evangelho da água e do Espírito.
Sendo assim, temos que seguir os anciãos espirituais para levarmos uma verdadeira vida de fé. Está escrito: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Cânticos de Salomão 8h04. Embora tenhamos crido no Evangelho da água e do Espírito e recebido a remissão de pecados, nossa fé precisa ser fortalecida pelos nossos líderes espirituais. Só assim poderemos confiar na justiça do Senhor e segui-lo. Hoje temos pregado o Evangelho da água e do Espírito em todo o mundo. Mas vocês já pensaram o que se passa na minha mente quando pregamos juntos o Evangelho da água e do Espírito através do nosso ministério de literatura? Às vezes eu fico com medo de ser perseguido e até morto por pregar o Evangelho. Mas eu não desisto do meu ministério, pois o Evangelho da água e do Espírito é muito precioso. E como vocês também creram neste Evangelho e receberam a remissão de pecados pela palavra de Deus, também é sua obrigação pregá-lo às pessoas sempre que for possível. O Evangelho da água e do Espírito que estamos pregando é a grande verdade da salvação. E de agora em diante, todos nós temos que fazer parte da Igreja de Deus e viver para pregar este Evangelho. Precisamos entender que a ordem de Deus para nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito e recebemos a remissão de pecados é pregar este Evangelho em todo o mundo. Ele exorta a cada um de nós a viver pela fé, a confiar na sua justiça e buscá-lo em oração. Deus nos deu estes mandamentos porque cremos na sua palavra. E já que cremos na palavra de Deus, todos nós temos que viver pela fé. Portanto, confiar na palavra de Deus e viver pela fé segundo a sua vontade é levar uma vida de fé correta perante Ele. Nós levamos uma verdadeira vida de fé quando travamos a luta espiritual da fé e recebemos as bênçãos de Deus. Viver pela fé significa travar o bom combate da fé perante Deus e receber todas as bênçãos que Ele tem para nós. Mas não são apenas coisas boas que acontecem quando servimos ao Senhor em nossa vida de fé. Pelo contrário, também teremos muitas lutas e nos depararemos com diversos obstáculos. No entanto, precisamos entender que as lutas que travamos em nossa vida de fé são permitidas por Deus para nos abençoar. Deus permite tais obstáculos em nossa vida de fé para que lutemos pela fé e recebamos suas bênçãos. Como todos vocês sabem, sempre surgem problemas difíceis na Igreja de Deus. E é nessas horas que eu digo a mim mesmo que preciso enfrentar tudo isso, queira ou não, embora eu já esteja passando por outras lutas. Mas eu faço isso porque sei que as lutas e tribulações fazem crescer a minha fé. E já que não há como evitar as lutas em minha vida de fé, eu não tenho que usar todas as minhas forças para enfrentá-las a fim de receber as bênçãos de Deus? Se é meu destino enfrentar os inimigos do Senhor ao longo da minha vida de fé, eu não tenho como evitar isso. Mas eu sei muito bem que Deus me permite passar por lutas e tribulações para edificar minha fé. E como resultado de travar as lutas espirituais confiando na justiça de Deus, eu recebo suas bênçãos. Por isso que eu enfrento as batalhas que surgem ao longo do caminho confiando na justiça de Deus. E com toda certeza é muito bom para nós travar essas lutas espirituais. Deus nos disse: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8h28. Então as dificuldades que Ele permite que passemos não são tão ruins assim. Quando enfrentamos tais dificuldades pela fé e as vencemos, nossa fé e nosso coração são ainda mais fortalecidos. O que todos nós precisamos entender aqui então é que os problemas que estamos passando agora podem se tornar bênçãos de Deus quando os vencermos. É muito importante aprendermos esta lição, que viver pela fé perante o Senhor significa tomar posse das suas bênçãos confiando na sua justiça. Você se lembra quando Deus saciou a sede do seu coração? Isso aconteceu quando Jesus Cristo apagou todos os seus pecados com o Evangelho da água e do Espírito. Foi aí que Ele saciou a sede do seu coração com o Evangelho da salvação.
A palavra do Evangelho da Água e do Espírito nos salvou de todos os nossos pecados de uma vez por todas. Deus sacia nosso coração quando tem um encontro conosco através do Evangelho da Água e do Espírito. E nosso coração não tem mais sede quando entendemos que Deus apagou todos os nossos pecados com a palavra do Evangelho da Água e do Espírito e cremos nisso. Nós agora entendemos perfeitamente que o Senhor apagou todos os nossos pecados com a verdade do Evangelho da Água e do Espírito. Por isso que não há como agradecermos a Ele por sua justiça. É muito importante compreendermos que fomos salvos de todos os nossos pecados crendo neste Evangelho, pois só assim podemos confiar na justiça do Senhor e segui-lo. Todos nós entendemos a justiça de Deus quando cremos no Evangelho da Água e do Espírito e pela fé podemos seguir o Senhor. E por mais que venhamos a enfrentar dificuldades, continuaremos seguindo o Senhor enquanto tivermos fé na sua justiça. Basta apenas ter fé na sua justiça para que todos nós possamos seguir o Senhor. O que nos impede de segui-lo então? Nossos desejos carnais. Não poderemos seguir a justiça do Senhor se dermos lugar aos nossos desejos carnais, pois eles nos levarão a trair sua justiça. Nós só estamos servindo ao Senhor porque temos fé na sua justiça. Hoje apoiamos o ministério do Evangelho porque confiamos no Evangelho da Água e do Espírito. É maravilhoso apoiarmos o ministério do Evangelho, apesar das nossas falhas. E como cremos na justiça de Deus, Ele nos ama, cuida das nossas necessidades e resolve todos os nossos problemas. Deus tem nos abençoado todos os dias e nos abençoará para sempre. Mas nós que fomos remidos e cremos no Evangelho da Água e do Espírito só poderemos receber as bênçãos de Deus se vencermos nossos desejos carnais pela fé e enfrentarmos as lutas que surgirem ao longo do caminho confiando nele e na sua justiça. Nós já tivemos várias experiências que comprovam que Deus não nos dá suas bênçãos sem antes permitir que passemos por lutas. Se Ele nos desse suas bênçãos de mãos beijada, isso não nos faria bem algum. E se não entendermos o valor das bênçãos que recebemos de Deus pela fé, acabaremos perdendo todas elas. É através das dificuldades, lutas e tribulações que Deus nos ensina o que é a verdadeira fé. E é quando vencemos tudo isso pela fé e servimos a justiça de Deus que recebemos suas bênçãos. Por isso que eu digo que a vida de fé é uma batalha que deve ser travada confiando na justiça de Deus. Está escrito em Cânticos de Salomão 8, 6 e 7, põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura, o ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios, afogá-lo, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Só podemos levar uma verdadeira vida de fé quando somos envolvidos pelo amor do Senhor e cremos na sua justiça de coração. É como se o seu amor fosse um selo sobre os nossos braços e coração, como está escrito, põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Selo representa posse. O Senhor pôs seu selo em nós. Ele selou nosso coração com o Evangelho da Água e do Espírito e nos disse: eu salvei a todos vocês com o Evangelho da Água e do Espírito. Por isso que ele diz na sua palavra: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. E este selo aqui se refere ao selo de amor que Deus colocou em nós. O Senhor selou nosso coração com seu amor. Portanto, todo aquele que conhece o Evangelho da Água e do Espírito do Senhor e crê nele jamais rejeitará seu amor. Todo aquele que conhece o amor do Senhor jamais deixará de crer nele, segui-lo e obedecê-lo. Por isso que somos levados a seguir e obedecer ao Senhor, apesar de sermos falhos. Os que conhecem o Senhor e creem no seu amor sempre o seguirão. Está escrito em Cânticos de Salomão 8 horas e 6 minutos, porque o amor é forte como a morte. O amor é mesmo forte com a morte. Por mais que um dia enfrentemos a morte,
jamais negaremos o amor que recebemos do Senhor. Por isso que a Bíblia diz, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura, o ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas, Cânticos de Salomão 8 horas e 6 minutos. Isso significa que por mais que sejamos perseguidos, passemos por tribulações, sejamos tentados pelas coisas do mundo para rejeitarmos o amor do Senhor, jamais devemos permitir que isso aconteça conosco. Amados irmãos, o amor do Senhor é forte como a morte, o ciúme é duro como a sepultura, e suas brasas são brasas de fogo. O amor do Senhor é mais forte que a morte. Assim como ninguém pode evitar a morte quando ela chega, jamais viveremos se nos afastarmos do amor de Deus. Foi este amor que nos salvou de todos os pecados do mundo com o Evangelho da água e do Espírito. E já que fomos salvos de todos os nossos pecados, somos a noiva de Jesus Cristo e o Senhor, nosso noivo. O Senhor também é o pastor de todos que creem no Evangelho da água e do Espírito. Deus é o pastor de todos nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito. Ele é o sumo pastor e o Senhor da nossa vida. O Deus justo é a nossa força. Ele é o nosso Deus, o nosso pastor, o nosso líder. Por isso que ele nos salvou de todos os pecados do mundo com a água, o sangue e o Espírito. O Senhor cuida de nós, nos guia por um caminho de justiça e nos abençoa a todos. Quem mais poderia fazer isso? Mesmo se negássemos nossa fé e oferecêssemos todas as riquezas do mundo, isso nunca valeria mais do que o amor do Senhor, pois assim como diz a Bíblia, por mais que um homem desse toda a sua riqueza por amor, isso ainda assim não seria suficiente. Temos que aprender a travar as batalhas da fé e vencer todas as lutas confiando em Deus. Se nossa fé for fortalecida em Deus, todos nós poderemos viver pela fé de modo correto. Aprendemos em Cânticos de Salomão que precisamos ter fé para confiarmos na justiça de Deus e segui-lo. E hoje temos levado uma vida de fé correta. Todos nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito e servimos a Ele estamos levando uma legítima vida de fé. Nossos parceiros também têm pregado o Evangelho da água e do Espírito em todo o mundo através de e-books e dos nossos livros impressos. Este Evangelho da verdade tem sido pregado em todo o mundo através do nosso ministério graças à ajuda do Senhor. E se continuarmos defendendo este ministério, defenderemos nossa fé no Senhor e venceremos todas as lutas e tribulações. A Igreja de Deus fortalece a fé dos seus parceiros em todo o mundo pregando o Evangelho e enviando nossos livros para ele. E o resultado disso é que o Evangelho tem sido cada vez mais anunciado. E os que se tornaram justos crendo no Evangelho que pregamos também estão pregando-o com toda a coragem. Eu tenho muito a falar sobre isso, mas voltarei para nosso tema agora e pregarei sobre isso um outro dia. A questão que levantei no sermão de hoje é a seguinte: o que significa levar uma verdadeira vida de fé? Ser fortalecido de modo correto é a resposta. Repitam comigo: minha vida de fé tem a ver com treinamento espiritual. Precisamos ser treinados e fortalecidos para levarmos uma vida de fé e assim tomarmos posse das bênçãos que Deus tem para nós. Para isso também precisamos ter o Senhor e seu amor em nosso coração. Isso é uma vida de fé. Então eu peço a você que aprenda esta importante lição e leve uma vida de fé correta. Aprendemos bem que esta lição é algo essencial em nossa vida de fé. Amados irmãos, aprendemos aqui que o amor é forte como a morte. E o amor é mesmo forte. Também está escrito que o ciúme é duro como a sepultura. Isso demonstra como é renhida a nossa luta espiritual. Há pessoas sórdidas que nos odeiam e perseguem. Mas como está escrito aqui, que o amor é forte como a morte, ninguém pode vencer nossa fé e o amor do Senhor, pois nosso Deus é todo-poderoso. E já que Ele nos ama, nós o amamos também. Por conseguinte, vencemos todas as nossas lutas. Não temos palavras para descrever como somos gratos por pertencermos a Deus. Deus é o nosso Deus e o nosso pastor.
E Ele também é o nosso Senhor, o nosso líder. Eu creio de todo o meu coração que Ele nos ajuda, nos protege, nos abençoa em tudo o que estamos fazendo para apoiar o ministério do Evangelho e pregar a Sua palavra. Também creio com a mesma convicção que Deus continuará fortalecendo seus servos tanto física como espiritualmente. Aleluia!